a Série C, né? A segunda rodada, o ABC venceu ontem, né, Pedro? E hoje o Vitória entrava em campo, tinha vencido a rodada passada, e aí, jogando fora de casa, jogando lá em Santa Catarina, acabou perdendo por 5-1, né? Eu até dei uma olhada, quer dizer, eu não olhei o jogo em si, mas saiu perdendo por 2-0, diminuiu o placar, entrou um jogador com pouco tempo, foi expulso, e aí depois toma 3 gols, e aí praticamente uma goleada que esmorece, né? Toda aquela coisa que o torcedor do Vitória estava naquela expectativa para, quem sabe, trazer um ponto fora de casa, mas essa goleada, Pedro, foi uma goleada complicada, né, de digerir, né? Tá tranquilo hoje para quem mora em Salvador, né? O Bahia ganhando com a arena lotada e o Vitória goleado fora de casa, né? Então, se complica o Vitória nessa reta inicial, né, de segunda fase aí da Série C. O gol do Vitória foi do Trellis, então, para a turma aí que é fã do colombiano, né, ele deixou a marca dele na partida, mas é uma goleada fora da curva, né? Principalmente depois da classificação na primeira fase, todo mundo estava com uma expectativa muito boa em relação a essa equipe do Vitória. Claro que durante o ano, né, foram vários problemas, várias trocas de treinadores aí, eleições batendo na porta, mas infelizmente aconteceu essa goleada. O Figueirense aí acabou ultrapassando, né, o Vitória na classificação pelos critérios de desempate, mas assim, tá tudo muito inicial ainda, né? Nessa questão de segunda fase do quadrangular da Série C. Torcer para as próximas rodadas aí o Vitória já contra o ABC, né? Em casa no domingo, conseguir essa recuperação. O ABC que é o líder da chave, né? Então vai ser um confronto direto, né? Não tem muito tempo para lamentar, não. Tem que ganhar e buscar essa vitória importante, né? Jogando no Barradão para poder igualar a resenha, né? Já que o Bahia aí vai encaminhando também seu acesso. E Pedro, né, assim, é daqueles resultados, né, que, como você falou, né, tem que tentar, próximo final de semana, já transformar em vitória. Né? O Barradão tem que estar cheio de novo, empurrar a equipe. É claro que o bom de ter o hexagonal, porque, vamos lembrar, né, a Série C até um tempo atrás era jogo de volta. Se o Vitória toma um 5-1 nesse cenário, o jogo da volta praticamente se tornava na base do milagre. Acho que só o Guarani, lembram? O Guarani teve um ano que tomou uma goleada, acho que foi de 4-0, foi 3-0, e devolveu o placar e conseguiu acesso. Foi a única vez que eu vi um placar elástico ser revertido na Série C, ali no mata-mata. Mas como é um quadrangular, ainda dá tempo do Vitória se recuperar, precisa fazer o 100% em casa e precisa pelo menos buscar uma vitória, um empate e tal, para tentar, fora de casa, para tentar ainda lutar por isso, principalmente agora com o Figueirense, né, tendo esse momento aí de mais estabilidade. Lembrando, né, e aí, Maranhão, vou falar Maranhão para não confundir. Tá. Na próxima rodada, esse duelo ABC e Vitória, além do Vitória buscar a vitória, o ideal, olhando matematicamente, né, Maranhão, é possivelmente torcer até mesmo para o próprio o outro time, o Paysandu. Sim. Porque aí o Paysandu indo a 3 fica 6-6-3-3. Então, É. até melhor que aconteça esse cenário. Porque aí é bom assim, o Paysandu vai se tornar o último adversário, né? Foi o primeiro adversário, vai se tornar o último adversário desse quadrangular. Então, é importante o Paysandu tirar pontos das equipes, no caso do próprio Figueirense, que o goleou, para ver se equilibra mais e, claro, o Vitória aproveitar o mando de campo. Mas acho que o problema é até que ponto, né? Confiar no Paysandu, porque já são 2 jogos, 2 derrotas e pega o Figueirense fora de casa, né? O Figueirense acabou de golear o Vitória e pega o Paysandu fora. É assim, é torcer para que o Papão, né, consiga aí, no mínimo um empate aí ou consiga essa vitória fora de casa, mas eu acho que depende do Vitória. O Vitória jogando em casa, entendeu? Conseguindo aí esse bom resultado, já volta novamente pro bolo, né? Porque a gente, assim, pela configuração inicial, tudo pode mudar, claro. A gente tá vendo aí tanto o ABC como o Figueirense e Vitória sendo as 3 equipes, né? Que vão brigar aí por essa classificação. Infelizmente, o Paysandu, que é uma equipe que eu gosto bastante, se mostra muito frágil nesse início aí de segunda fase. Verdade. E aí eu queria saber agora do Pereira, o Pedro Pereira lá da Bahia, ele que acompanha bem essa situação do Vitória. Pereira, a gente viu o Vitória, né, nos últimos anos
sem conseguir fazer grandes trabalhos, assim, sempre tá brigando na parte de baixo, fazendo na Série A, na Série B. Nunca a equipe estava brigando para buscar esse acesso. Começa a Série C da mesma maneira, ficou mais na parte de baixo, para ver se saía da zona de rebaixamento e tudo mais. Consegue, na reta final, um bom sprint, que a consegue entrar nesse quadrangular, ganha o primeiro jogo, e aí vem de novo essa goleada. Pelo que você acompanha, exatamente aí em Salvador, da torcida que certamente se empolgou com esse momento, com essa possibilidade de crescimento e tudo mais, essa goleada ela é muito pesada, né, para o torcedor digerir. Claro que ainda tem um contexto de tudo que aconteceu no dia de hoje, com o jogo do Bahia, a vitória do Bahia, que claro a gente vai falar daqui a pouco, que o Bahia é muito próximo de chegar à Série A. O que é que representa, na sua avaliação, o que vinha acontecendo, né, com o Vitória nesses últimos anos, essa recuperação, e aí depois da primeira vitória da primeira rodada, essa goleada? O que é que você acha que a torcida nesse momento vai fazer de movimento, né? A torcida vai, obviamente, chiar e tudo mais, mas ao longo da semana vai voltar a ter a confiança para empurrar a equipe no próximo final de semana para tentar superar a equipe do ABC? Você acredita ou você acha que vai ter um momento mais instável, vai voltar de novo aquelas críticas, a torcida vai pegar no pé? Você acha que não vai acontecer, pelo menos por enquanto, isso? Então, Minhoca, primeiramente, boa noite a você, boa noite a Pedro, Relógio, a todos que estão acompanhando a gente aqui. Eu acho que a torcida do Vitória, ela já entendeu que o time precisa dela. E o Vitória entrou nesse quadrangular, como você falou aí, muito motivado, né? O Vitória acabou conseguindo uma classificação ali que muita gente já não acreditava mais. O Vitória chegou a até brigar contra o rebaixamento em alguns momentos na primeira fase, depois, com a chegada de Búcio, o time foi se ajeitando, se organizando. E nos últimos anos, de fato, o Vitória passou por situações bem complicadas até chegar ao rebaixamento para a Série C. E havia, em alguns momentos, um certo distanciamento da torcida com o time. E isso meio que acabou esse ano. Esse ano, o Vitória ele conseguiu voltar a criar ali uma química com a torcida voltou a comparecer em peso ao Barradão, e foi nessa leva assim, de grandes públicos no Barradão que o Vitória conseguiu a classificação. Eu acho que o grande desafio dessa semana do Vitória vai ser justamente fazer com que a goleada sofrida hoje não seja determinante para diminuir, né, essa química que vinha tendo entre torcida e clube. Mas, como eu disse, eu acho que a torcida do Vitória já entendeu isso. Eu acho que durante a semana agora, certamente a gente vai ver um movimento de presença de público no Barradão, de tentar quebrar um recorde de público ali e tal, de repente. Então, eu acho que vai sim haver um público significativo no domingo. É um jogo muito importante para o Vitória. A gente está na terceira rodada, né, do quadrangular. Tipo, a gente vai chegar na metade do quadrangular agora, de uma fase tão decisiva. E o grande desafio vai ser justamente esse, tentar deixar a goleada de hoje. No passado, claro, que aprendendo com os erros que foram cometidos durante o jogo, eu não vi o jogo, não sei exatamente o que aconteceu para que a gente chegasse a esse resultado tão elástico, mas o grande desafio vai ser esse, fazer com que o resultado em si ele não seja determinante para uma desistência ali, você esfriar um pouquinho o clima no Barradão. E pelo que eu estou vindo aqui da cidade, torcedor do Vitória empolgado, eu vejo dentro de casa, meu pai é Vitória, meu pai é torcedor do Vitória, assim, empolgado, assim, sabe? E eu não acho que a torcida do Vitória vá largar, vai deixar de ter bons públicos agora, não, por conta dessa goleada. E repito, vai ser fundamental. A torcida do Vitória já aprendeu que ela precisa apoiar o time nesse momento tão delicado. O Vitória passa por uma crise, assim, que talvez seja a maior crise da história do clube, desde que ele se profissionalizou, desde que passou a ser realmente um time que disputava o futebol em alto nível, ali na década de 80, 90. Então, eu acho que, sim, o Vitória vai ter um apoio maciço de sua torcida lá no domingo contra o ABC. De fato, acho que o resultado do outro jogo, claro, seria melhor o Paysandu ganhar, mas o Vitória tem que pensar em si mesmo agora. Tipo, o Vitória precisa ganhar o jogo. Ganhou o jogo domingo do ABC, tá no campeonato ainda, vai para metade final do quadrangular, com uma boa possibilidade de acesso ainda. Acho que não há desespero por conta desse resultado. Claro, é um resultado que dói, a torcida deve estar mexida hoje, mas é preciso acreditar, ainda está muito cedo para
pensar que esse resultado é trágico, assim, a ponto de acabar com a possibilidade de classificação para a Série B. Não, correto, eu também concordo. Eu acho que assim, o Vitória já viveu um momento bem pior nessa Série C, né? Teve um momento que, como eu estava dizendo, até o risco de rebaixamento para a Série D se tornou até por um momento muito real. E eu acho que é bem isso que vocês mencionaram, é tentar esquecer o quanto antes essa goleada. Foi um desastre, mas é isso. São 6 jogos, já foram 2. O Vitória está na terceira colocação, tem que fazer valer o seu mando de campo e, claro, tentar somar os pontos fora de casa, melhorar o desempenho fora de casa, porque realmente a partida de hoje foi bem desastrosa. Então, vamos ver o que é que o Vitória, na próxima semana, o que é que ele faz diante do ABC para tentar recuperar depois dessa goleada sofrida.